Começa agora mais um programa Rádio do Além. Acomode-se e entre nessa história. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda o canal a melhorar cada dia mais. Fique agora com mais uma história de Iris e o Lobisomem. Numa manhã ensolarada, Iris encontra-se reunida com o diretor do escritório da CI na cidade de Aracaju, capital do Sergipe. Lá, a nossa agente está recebendo as informações sobre um grupo de malfeitores que estão agindo às margens, não muito distante da nascente do rio Sergipe. Acredita-se que aquele grupo é liderado por um poderoso feiticeiro que tem espalhado medo entre os poucos habitantes daquela região. O feiticeiro orienta o seu grupo para oferecer segurança aos moradores, em troca de uma quantia em dinheiro, prometendo que, se pagarem a propina, não serão atormentados pelas cabeças fumegantes de antigos cangaceiros que foram decapitados naquele território. Preocupados com a proteção de suas famílias e não querendo ver suas propriedades destruídas e seus animais sacrificados, muitos proprietários de terras estavam pagando por aquela falsa segurança oferecida por aqueles aproveitadores. O dono das terras que se recusasse a pagar sofria violentos ataques do próprio grupo que oferecia a proteção. Antes de iniciarem agressão e destruição aos moradores e seus bens, o feiticeiro entrava em ação, contando com a ajuda dos seus cúmplices, fazendo surgir as cabeças fumegantes, flutuando ao redor e dentro da casa daqueles que não queriam colaborar. O feiticeiro não aparecia. Ele mandava recado dizendo que somente ele poderia afastar daquelas propriedades as aberrações que estavam surgindo durante as madrugadas. Ninguém sabia como é que aquelas cabeças fumegantes surgiam e deduziam que os próprios facínoras carregavam as cabeças falsas amarradas em tochas enquanto corriam ao redor da casa. A polícia foi chamada algumas vezes, mas diante da história que era contada pelos moradores, os policiais afirmavam que nada podiam fazer para evitar o surgimento de fantasmas e orientavam aquelas pessoas a buscarem a ajuda de um padre. Na verdade, os moradores temiam falar sobre os bandidos, achando que o grupo poderia querer se vingar e eles acabariam recebendo agressões ainda muito mais graves do que já estavam enfrentando. Quando as cabeças fumegantes não geravam bons resultados para satisfazer os desejos do feiticeiro, ele ordenava que algumas casas fossem destruídas e depois aqueles bandidos espancavam o dono do imóvel em ruínas e ainda ameaçava a família do homem, dizendo que se ele não pagasse para mantê-los seguros, todos iriam apanhar de chicote. Certa vez, um homem revoltado com a situação decidiu ir até a capital para oferecer o sítio onde ele morava a quem quisesse trocar por uma casa. Podia ser até uma casa com um preço menor ao da sua propriedade, pois tudo o que ele queria era conseguir um lugar seguro para sua família. E aquele homem estava decidido a comprar uma arma. Ele queria pôr um ponto final na opressão que o grupo de marginais estavam causando a eles. Ele sabia que aquela atitude seria igual a um suicídio, mas ele estava disposto a correr o risco caso não conseguisse vender ou trocar o sítio. Por sorte, ou coincidentemente, enquanto o dono do sítio passava em frente a um edifício, ele cruzou com um homem que o ajudaria com aquele problema. Era o diretor da CI que estava saindo do prédio e ele foi abordado pelo sitiante. Enquanto conversavam, o diretor da CI perguntou várias vezes ao homem, querendo saber por que ele queria vender a propriedade. E diante da insistência, o dono do sítio não teve outra alternativa a não ser falar a verdade.
Depois de ouvir a confissão do homem, o agente superior prometeu a ele que iria entrar em contato com a Polícia Federal, solicitando ajuda para aquelas famílias. Durante algumas horas, sentados no banco da praça, o homem falava também das cabeças fumegantes que apareciam flutuando ao redor das casas e continuava afirmando que se ele não conseguisse vender a propriedade, então comprariam uma arma para poder enfrentar os bandidos. Mas o diretor da CI conseguiu convencer o homem a voltar para junto da família dele e que em poucos dias a Polícia Federal iria até eles para ajudá-los. Ao concluir as informações, o agente superior perguntou a Iris se ela queria pedir ajuda da polícia local e perguntou também quantos agentes ela gostaria de levar naquela missão. Iris respondeu que gostaria da companhia da agente Esther, mas como ela estava resolvendo um outro assunto no Rio Grande do Sul, então não poderia acompanhá-la, e assim Iris pediu um motorista somente para levá-la até o local dos acontecimentos, e disse que se precisasse de reforço, ela entraria em contato com o motorista, que também é um agente, e ele solicitaria a ajuda da polícia militar. Depois, Iris levantou-se da cadeira e pediu autorização ao chefe para usar o telefone do escritório. Durante o almoço, Iris e o motorista receberam os últimos detalhes sobre a localização aonde os eventos criminosos estavam acontecendo. Depois, os 3 agentes saíram do restaurante e, enquanto o superior voltava para o escritório, Iris e o motorista iniciavam a viagem até Poço Redondo. No primeiro dia naquela pequena cidade, Iris e o motorista faziam planos de tão logo encontrarem uma hospedagem, também iniciariam as investigações. Infelizmente, nem tudo que os agentes estavam combinando sairia como esperavam. Não contendo a euforia de que a PF chegaria naquela cidade para prestar socorro aos moradores que estavam sendo oprimidos pelo impiedoso grupo do feiticeiro, o sitiante que procurou ajuda na capital de Sergipe acabou não resistindo à vontade e falou tudo o que sabia para outras pessoas. Mas o assunto chegou até os ouvidos de quem não poderia saber sobre o que estaria para acontecer na cidade. Tal indivíduo era um informante do feiticeiro e, sem perder tempo, ele correu entregar a informação. Então não demorou para que os comparsas do feiticeiro ficassem no encalço dos 2 agentes recém-chegados. E durante a primeira noite na cidade, os 2 amigos receberiam a visita indesejável das cabeças fumegantes. Mas, antecedendo a horrível exibição das supostas cabeças de cangaceiros, a imagem do feiticeiro apareceria no quarto do agente motorista, e aquele vulto faria ameaças, dizendo que eles deveriam ir embora da cidade. Caso contrário, algumas famílias seriam massacradas devido à presença dos agentes da região. Antes que o motorista pudesse reagir, o vulto do feiticeiro avançou sobre ele, o agarrou pelo pescoço e apertou bem forte com as 2 mãos para sufocá-lo. Esforçando-se para escapar, o agente bateu no criado mudo e o derrubou. Com a queda, uma jarra d'água que estava sobre ele caiu e se quebrou. Iris, que estava no quarto vizinho, naquela pensão, ouviu o barulho e imediatamente pegou sua arma. Depois ela correu até o aposento do amigo e quebrou a fechadura da porta ao jogar o corpo sobre ela. No momento que a agente Iris entrou no quarto do amigo, ela o encontrou caído no chão e um forte cheiro de enxofre invadiu o ambiente. Antes de acender a luz, Iris correu para ajudar o rapaz e depois de colocá-lo sentado e enquanto restabelecia o fôlego, ele começou a falar sobre o que aconteceu. Meia hora depois, enquanto Iris retornava ao quarto dela, o rapaz colocou a arma embaixo do travesseiro e deitou-se para dormir. Na manhã seguinte, eles saíram bem cedo em busca de evidências que os levassem até o feiticeiro e seu grupo. Enquanto seguiam com o carro por uma estradinha de terra, percebiam que atrás deles formava uma vasta nuvem de poeira. A terra estava bem seca ali,
pois há meses não chovia naquela região. Alguns minutos depois, os agentes notaram que no meio da poeira havia um pequeno caminhão se aproximando. E no lugar onde eles estavam, era impossível dar passagem a outro veículo. Então, o motorista do veículo na retaguarda precisava manter a calma até alcançarem o local aonde a ultrapassagem seria possível. Mas, ao chegarem num ponto da estrada onde ela se alargava, o motorista do pequeno caminhão diminuiu a velocidade. Naquele instante, os agentes ficaram em estado de alerta e perguntavam por que o veículo que os seguiam não aproveitou o espaço maior da estrada para seguir adiante deles. Alguns metros depois, a resposta veio de forma assustadora. Enquanto passavam por uma colina, o pequeno caminhão chocou-se violentamente contra a traseira do carro dos agentes e os lançou numa ribanceira. Lá embaixo, estavam vários homens armados esperando por eles. O capote do carro deixou Iris e o motorista atordoados e, ao saírem do veículo, foram rendidos pelos pistoleiros. Daquele lugar, todos seguiram para uma antiga gruta, que provavelmente foi usada por cangaceiros que se escondiam da polícia. No fundo da gruta existia uma pequena sala, e o teto era escorado com madeiras para evitar o desabamento. Havia também uma mesa de pedra, facas, bacias e sinais de sangue sobre ela. Talvez aquele fosse um lugar de sacrifícios. Lá dentro tinha também várias tochas acesas para iluminarem o local, e muitas cabeças amarradas sobre elas. Mas não eram cabeças de pessoas de verdade. Elas eram feitas com argila e capim. Logo depois de amarrarem o motorista da Iris e o colocarem deitado sobre a mesa, surgiu um homem bem queimado de sol. E ele usava roupas e chapéu de cangaceiro. Aquele homem era um feiticeiro e chefe do grupo de criminosos. E provavelmente os dois agentes seriam sacrificados por aquele bruxo. Já era noite no momento que acontecia o ritual na caverna, e o feiticeiro aproximou da mesa onde o agente estava amarrado. O homem pegou um punhal e o levantou com as duas mãos, com a lâmina voltada para baixo. E ele falava palavras que ninguém entendia. No mesmo instante, os vigias na entrada da gruta começaram a gritar e também dispararam tiros de espingarda. Lá dentro, o chefe ordenou que outros homens saíssem para descobrir o que estava acontecendo. Mas antes de chegarem na entrada, eles encontraram com o lobisomem. Os bandidos não sabiam o que era aquele animal, mas antes que pudessem reagir, o lobisomem os atacou e eles apanharam igual feijão debulhado com vara. Nos lábios da Iris brotou um leve sorriso e em seu olhar surgiu um semblante de alívio. Ela sabia quem estava chegando. Logo o lobisomem entrou na pequena sala da caverna e os poucos homens que estavam ali dentro saíram correndo. E durante a confusão, Iris soltou as amarras que prendiam o outro agente sobre a mesa. O bruxo tentou fugir por outro buraco na parede, mas ele foi alcançado pelo lobisomem, que o puxou pelas pernas e o jogou contra as estacas que seguravam o teto do local. O feiticeiro notou que ele poderia causar um desmoronamento, então ele derrubou algumas esporas com a intenção que o teto caísse sobre o lobisomem que estava perto do buraco na parede. Ao verem o que aquele homem enlouquecido pretendia fazer, Iris e o agente motorista correram depressa para fora da gruta. Mas antes de alcançarem a saída, todo o teto começou a desabar atrás deles. Mais alguns segundos e seria tarde demais para os dois agentes. Os comparsas do feiticeiro que saíram correndo subiram pela colina até o pequeno caminhão e usaram aquele veículo para fugirem. No dia seguinte, o carro dos agentes foi rebocado lá da ribanceira e o escritório providenciou uma rápida substituição para o transporte. Na saída de Poço Redondo, Iris e o motorista avistaram o pequeno caminhão que foi abandonado pelos bandidos
que encontraram outra forma para escaparem. E a polícia local já estava fazendo a apreensão do veículo. O agente motorista seguia falando da sorte que eles tiveram com o surgimento daquele bicho gigantesco e perguntou se Iris sabia o que era aquilo. Ela respondeu que não fazia ideia do que era aquele ser, mas havia um brilho diferente nos olhos dela.